Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. No episódio de hoje, a gente segue explorando o TPS de 2024, os itens referentes à disciplina História Mundial. Hoje é momento de a gente se debruçar sobre o item 3 da questão 54. Eu volto logo após a vinheta. Esse é um item que a gente tem uma certa dificuldade de classificar quando cotejando com o edital do concurso, porque é um item que pode aludir ao ponto 1 do edital, que fala da evolução do capitalismo, da economia. É um item que pode também aludir à ideia de América Latina, o ponto 4.9 do edital. É um item que pode falar, aludir à história da América Latina. Então, ele trabalha, ele tangencia muitos macrotemas que aparecem ali no edital de História Mundial. Vamos a ele. Na América do Sul, a aplicação da política econômica internacional conhecida como Consenso de Washington resultou em medidas que, algumas décadas depois, implicaram a adoção pelos presidentes da Argentina e do Brasil de políticas que modificassem os padrões das reformas liberais, indo contra as teses que embasaram o referido consenso. De fato, quando a gente olha para os anos 2000, Brasil, Argentina, outros países da América do Sul reagem a essa política ortodoxa, liberal, neoliberal, perpetrada, promovida pelo Consenso de Washington a partir da década de 1980, no contexto ali de fim da Guerra Fria e de hegemonia dos Estados Unidos em nível sistêmico. O item alude à América do Sul, mas a gente pode ampliar esse escopo, né? Os países da América Latina, de maneira geral, foram muito influenciados por esse consenso de Washington em um momento no qual os países se viam contra a parede, passavam por uma profunda crise econômica, né? Os anos 90 são a década de tentativa de aplicação desse receituário propriamente dito, dessas reformas ortodoxas, e o resultado do consenso de Washington está longe de ser positivo para a América Latina. Houve alguns resultados positivos, sim, mas via de regra as consequências sociais elas foram muito maiores que uma eventual recuperação econômica que se pode observar ou uma eventual estabilização econômica que se pôde observar nesse momento, né? Crises sociais, o baixo crescimento econômico, né? Crise de desemprego. Esse foi o legado mais nefasto que o consenso de Washington deixa na América Latina e, em particular, na América do Sul, que vai levar presidentes da Argentina, Brasil e de outros países, né, a adotarem medidas mais heterodoxas e a se descolarem dessa cartilha neoliberal nos anos 2000, né, alterando ali esse padrão liberal que era muitas vezes imposto pelo consenso. Então, esses países vão começar a buscar a reintrodução de um Estado mais promotor da proteção social, né? Um Estado que não está tão propenso, tão disposto a flutuar ao sabor do mercado, das supostas leis do mercado. Para a gente ir um pouquinho mais fundo aqui nesse encontro de hoje, essa é uma assertiva relativamente fácil para quem conhece o que é o consenso de Washington, mas eu acho interessante a gente trazer uma perspectiva histórica, uma perspectiva mais panorâmica do consenso de Washington na América Latina. Na década de 80, a América Latina como um todo, né, salvo raríssimas exceções, passava por tempos conturbados do ponto de vista econômico, né, principalmente por conta do colapso da industrialização por substituição de importações. Um modelo de industrialização que funcionou muito bem, eu diria ali nos anos 50,
nos anos 60, mas que começa a claudicar, que começa a fazer água na década de 1970. É um modelo marcado, caracterizado pela forte presença do Estado, é um Estado muito comprometido nesse período, né, no início da segunda metade do século XX, influenciado ali pelo paradigma cepalino, muito forte na América Latina, um Estado muito propenso a proteger a sua indústria nacional. Só que a maneira como esse crescimento acontece não é tão saudável e a conta vai chegar um pouquinho mais tarde. Esse é um modelo de substituição de importações, ele foi financiado ali na segunda metade do século XX, muito por capital internacional. O financiamento internacional amplia a dívida externa desses países da América Latina, endivida os países da América Latina e esses países acabam não aguentando, não dando conta das suas obrigações financeiras, fazendo com que nos anos 80, perdão, em função de uma mudança observada na própria política interna dos Estados Unidos, os países não conseguissem arcar com seus compromissos financeiros. Os anos 80 trazem uma mudança do cenário global, uma mudança em nível sistêmico, com o ocaso da Guerra Fria, mas trazem uma mudança pontual na economia dos Estados Unidos, uma economia ali marcada pela inflação nos anos 80, que vai levar o Federal Reserve, né, o Fed dos Estados Unidos, a adotar uma política monetária pautada no choque de juros. O Fed vai elevar os juros no país com o objetivo de combater a inflação nos Estados Unidos. Isso leva naturalmente à valorização artificial do dólar e, ato contínuo, explode o custo da dívida da América Latina com os seus credores internacionais. Então, para muitos países da América do Sul, já que o item está se atendo à América do Sul, para muitos países da América do Sul, a década de 1980 é uma década perdida. É uma década marcada pela escassez no que concerne ao acesso ao crédito internacional. É uma década que também traz como consequência uma queda representativa no preço das commodities. Muitos desses países são exportadores de matérias-primas e são afetados significativamente por essa queda. Isso leva muitos governos a emitirem moeda para financiar os déficits da dívida pública, enquanto o Fed estava ali tentando combater a inflação. Os países da América Latina não têm outra opção nos anos 80 que não aumentar a sua inflação através da desvalorização da sua moeda, os governos emitindo moeda para tentar financiar as suas dívidas. Então, em meio a essa situação complicada para a América Latina, os Estados Unidos acenam com o consenso de Washington, esse pacotão de reformas de mercado, né, produto ali da união do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, em algum grau também a influência do Tesouro dos Estados Unidos. A ideia do consenso de Washington é apresentar uma agenda econômica de cunho neoliberal, um receituário econômico que deveria ser seguido pelos países da América Latina, um receituário econômico que deixa muito evidente a visão de Washington, né, em relação à economia, uma visão pautada, naquela época, na supremacia das forças de mercado. Né? Então, uma política econômica que advogava principalmente por uma redução drástica na intervenção estatal na economia. O mercado deveria ser regido lá pelo laissez-faire, laissez-passer, pela mão invisível e não pela mão dos estados intervencionistas. O consenso de Washington ele consagra algumas diretrizes, né, que marcam esse comportamento ortodoxo liberal dos anos 80, dos anos 90. Não cabe a gente, claro, trabalhar, né, cada um
dos princípios, das diretrizes do consenso, mas a gente pode elencar alguns deles: a disciplina fiscal, por exemplo, pressão por reforma tributária, própria liberalização comercial. É uma agenda que enfatizava, endossava muito a necessidade de desregulamentação para facilitar os fluxos, para facilitar as trocas, é muito preocupado com a garantia de direitos de propriedade, o estímulo às privatizações também é muito observado ali na década de 1990 e, consequentemente, a abertura dos países ao investimento direto estrangeiro, liberalização das taxas de juros, a promoção sempre de taxas de câmbio competitivas, o reordenamento dos gastos públicos. Então, o consenso de Washington sempre enfatizava a necessidade da austeridade fiscal, a necessidade de os estados se preocuparem com os seus gastos, né, se precaverem em relação aos excessos de gastos. Bom, essas reformas ortodoxas, elas não foram de todo negativas para a América Latina. Eu falava sobre isso no começo do vídeo. Elas se mostraram um receituário em algum grau eficiente para o controle da hiperinflação que afetava o continente. Pegando o exemplo da Argentina e do Brasil, isso fica muito evidente, né? Como a economia argentina consegue se estabilizar de fato, né? Aplicando essa cartilha, aplicando esse receituário, e como o Brasil também consegue estabilizar minimamente a sua economia e promover uma reforma bastante heterodoxa. Na verdade, o governo Sarney é marcado pela heterodoxia no que diz respeito à política monetária, e o governo Fernando Henrique, logo no seu início, também traz esse componente heterodoxo, mas um componente heterodoxo, né, tributário, de toda aquela política ortodoxa marcada pela austeridade que foi promovida num contexto anterior. Né? O Plano Real, em 1994, é uma reforma heterodoxa que dependeu de uma ação ortodoxa no Brasil no que diz respeito à promoção da sua política econômica. Mas é claro que a historiografia sempre enfatiza, e de fato são as consequências mais marcantes do consenso de Washington, os aspectos negativos, as consequências sociais desse receituário. O consenso de Washington, ao exigir a austeridade, ao exigir ortodoxia, vai acabar destruindo as indústrias de muitos desses países, parque industrial de muitos desses países da América Latina, vai diminuir substancialmente a oferta de empregos, aumentar a pobreza nesses países, né? Trazer um ambiente de grande vulnerabilidade financeira, né? Uma vulnerabilidade financeira que é consequência, em grande medida, da abertura precoce desses países ao mercado de capitais. Né? Muitos desses países vão se expor de forma precoce ao capital especulativo, um capital amplamente volátil que vai trazer prejuízos às economias nacionais e às economias familiares também, né, ali na década de 1990. Então, um resultado muito evidente do consenso de Washington, a consequência mais marcante e mais disseminada na historiografia é o desgaste social, uma crise social que vai contribuir para reorientar a política latino-americana e, em particular, a política sul-americana. O voto democrático, as eleições ali do final dos anos 90, dos anos 2000, via de regra, vão tentar punir os partidos políticos que, numa conjuntura anterior, ou mesmo no momento das eleições, ali nos anos 90 e nos anos 2000, seguiam se identificando com o consenso de Washington. De maneira que, nesse período, como o próprio Witten falou, o Witten menciona algumas décadas depois, né? O Witten fala de medidas que algumas décadas depois implicaram a adoção pelos presidentes da Argentina e do Brasil de políticas que modificassem os padrões das reformas liberais. De fato, nos anos 2000,
a gente tem no continente a vitória nas urnas de forças mais identificadas com a esquerda no espectro político, né? Forças que vão, sim, isso é muito emblemático do primeiro governo Lula, por exemplo, aceitar aquela conjuntura de estabilidade monetária. O Lula aceita o plano real, por óbvio, né, naquele momento, mas vão rejeitar o Estado mínimo, o Estado minimalista, e vão rejeitar essa política ortodoxa, essa política engessada que é imposta pelo Fundo Monetário Internacional. Então, são governos nos anos 2000 que vão relativizar o consenso de Washington e ampliar, fortalecer, dar mais peso a esses estados, né, dialogando entre si para promover a retomada não só do crescimento econômico, mas também do desenvolvimento social da América Latina e da América do Sul. Era esse o meu recado em relação ao item 3 dessa questão 54. No nosso próximo encontro, a gente volta aqui para terminar essa questão. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta do conteúdo que a gente vem divulgando aqui no canal do YouTube, eu faço 2 convites. Primeiro, peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse e outros vídeos do ZG com os CACDistas de maneira geral. E o segundo convite, se você quiser conhecer a nossa metodologia, a nossa proposta de preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, é muito fácil. Basta você aproximar o seu celular aqui do QR Code que está na tela. Você vai ser direcionado para o nosso site, para o site do percurso, e vai conhecer o nosso método, a nossa preparação para o CACD. Por hora eu fico por aqui, mas eu volto em uma próxima oportunidade para conversar, continuar trabalhando com vocês assertivas correspondentes aos TPS anteriores. Até a próxima!